Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 4, verso 30. As atrocidades do rei Kamsa. Akarnya bharatu gaditam tamuchur devashatrava devam pratikrita daiteya natikovida. Akarnya, após ouvirem Bharatu, do mestre espiritual, Gaditam, as palavras ou afirmações. Tamuchuru, responderam-lhe. Devashatrava, todos os asuras, que eram inimigos dos semideuses. Devan, os semideuses. Prati, de. Kritamarcha, que eram invejosos. Daiteya, os asuras. Na, não. Atikovida, que agiam com muita habilidade. Tradução e o significado dados por sua divina graça, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Após ouvirem a afirmação de seu mestre, os asuras invejosos, que eram inimigos dos semideuses e não procediam com muita habilidade, deram o seguinte conselho a Kamsa. Significado. Existem duas diferentes categorias de homens, os asuras e os suras. Dvaubhutas sargau lokesmin daiva asura evacha Vishnu bhakta smrito daiva asurastad viparyaya, do Padma Purana. Aqueles que são devotos do Senhor Vishnu, Krishna, são suras, ou devas, ao passo que aqueles que se opõem aos devotos chamam-se asuras. Em tudo o que fazem, os devotos usam de muita habilidade. Yasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvair gunais-tatra samasate sura. Logo, eles são chamados Kovida, que significa hábeis. Os asuras, entretanto, embora aparentemente mostrem habilidade ao executarem atividades sob o modo da paixão, eles, na verdade, são todos tolos. Eles não são sóbrios, nem hábeis. Tudo o que fazem é imperfeito. Mogasha moga karmana. De acordo com esta passagem do Bhagavad Gita 9.12, tudo o que os asuras fazem acaba malogrando-se. Foi esse tipo de pessoas que aconselhou Kamsa, porque eram seus principais amigos e ministros. Hare Krishna. Nós estamos fazendo comigo aqui um verdadeiro estudo, né, dessa área, porque eu tenho dado todas as aulas, mas amanhã o Prabhu Dira pode dar aula, se preparar, né, assim, saber que amanhã você pode dar aula aqui. Eu tenho dado todas as aulas, até aproveitando a oportunidade de estar mais próximo de vocês e fazer essa correlação. Mas o Dira tem bastante experiência suficiente para isso. Bom, aqui nós sabemos o que está acontecendo, né? Vamos ver se nós lembramos agora. Kamsa acaba de se desculpar com sua irmã e seu cunhado, pede perdão, é perdoado. Devaki e Vasudeva, de coração, genuinamente perdoam ele, e ele vai dormir. No dia seguinte, ele convoca os ministros e conta o que está acontecendo. Então, esse verso é um verso de transição, que não traz uma informação, pelo contrário, desperta em nós o desejo de saber o que é que vai ser falado. Porque diz, após ouvirem a afirmação de seu mestre, que o mestre é Kamsa, os asuras invejosos, que eram inimigos dos semideuses e não procediam com muita habilidade, deram o seguinte conselho a Kamsa. Então a gente fica doido para saber que conselho é esse que eles deram, né? Então, mas Prabhupada vai para o significado e define que há duas classificações de pessoas. Umas são asuras, outras são suras. Que os asuras trabalham egoisticamente, tanto de maneira centralizada como de maneira estendida à sua comunidade.
E os suras trabalham em harmonia com os Vedas, em harmonia com os semideuses, né, em harmonia com as instruções dos Vedas. E os Vedas, como nós já sabemos, trazem 3 tipos básicos de informações, né? Informações sobre karma, informações sobre jnana, informações sobre bhakti ou upasana kanda. São as 3 divisões: karma kanda, jnana kanda e upasana kanda. Upasana kanda trata de bhakti, é outro nome para bhakti. Então, assim, nós temos estudado nessa primeira satka do Bhagavad Gita, os primeiros 6 capítulos, nós temos estudado karma, atividades fruitivas. E como eu estou focado nisso, eu observei a 8ª ofensa que deve ser evitada, que é falada no Padma Purana, e que Prabhupada aconselhou que nós fizéssemos o que fizemos hoje e que temos feito todos os dias. Repetir, relembrar essas ofensas. Vamos lembrar a 8ª como é? Blasfemar? Não, considerar. Cantar o santo nome, uma das atividades rituais. Uma das atividades auspiciosas. Atividades ritualísticas auspiciosas. Oferecidas na secção Karma Kanda das Vedas. Oferecida nos Vedas como atividades fruitivas, Karma Kanda. Então, olha que interessante para nós fazermos um elo de fixação. Assim como às vezes a gente vai, por exemplo, embalar um pacote, pode ser até um carro de teatro. A gente vai embalar com uma lona e tudo, então a gente põe um nó aqui, outro nó ali, outro nó, e no final sai uma coisa espetacular, fora do comum, totalmente digna de ir para um livro de recordes, uma coisa assim, de tão bem feito. Então, assim, a gente pode agora dar um nozinho a mais no nosso conhecimento, puxando para a compreensão de que o Mahamantra Hare Krishna não é uma atividade de Karma Kanda. Embora ela seja, o cantar do Mahamantra seja muito auspicioso, não é como as atividades auspiciosas prescritas na seção Karma Kanda dos Vedas como atividades fruitivas. Não visa isso. Então a gente deve ter o cuidado de não usar o Mahamantra Hare Krishna como uma ferramenta de Karma Kanda. Isso é o que a 8ª ofensa nos diz. E entre os 2 tipos, asuras e suras, eles são bem diferentes, eles fazem planejamentos diferentes, eles se comportam de maneira diferente dentro da sociedade. Então, assim, os que são Vishnu Bhaktas, como no verso nós ouvimos, os que são Vishnu Bhaktas, eles são devotos de Vishnu, eles se comportam de maneira específica. Eles buscam o Shruti, eles buscam os Shastras, eles buscam as informações contidas nas Escrituras e se localizam de acordo com essas orientações das Escrituras. E interessante também, uma coisa aqui para vincular, é que Prabhupada diz que os asuras, embora aparentemente mostrem habilidade, ao executarem atividades sob o modo da paixão, eles na verdade são todos tolos. Eles não são sóbrios nem hábeis. Sobriedade é um dos princípios comportamentais que nós criamos dentro da nossa prática espiritual e dentro da disciplina do Instituto, para que a gente possa conviver uns com os outros por algum tempo e chegue ao final em paz, pelo contrário, fazendo até, mais que isso até, fazendo amizade duradoura, com respeito e tudo. Então essa sobriedade nossa, e ao falar, ao manter silêncio, a falar palavras gentis e tudo mais, e manter a inteligência sobre a mente o tempo inteiro. Então essa sobriedade é uma qualidade dos suras, aqui está sendo falado. Os asuras não são sóbrios, nem são hábeis, também não são produtivos. Produtividade
é outro princípio comportamental nosso. Eles não são hábeis, eles não se dedicam a uma atividade cujo resultado trará melhoria para a sociedade. Então eles não são hábeis, e tudo que eles fazem, porque são influenciados pela paixão, termina em frustração. Quando eles mudam de modo da natureza, eles vão para o modo da ignorância, que não dá em nada, não produz nenhum tipo de resultado. Então eles não têm a sobriedade de pensar o que o outro está falando é correto, é verdadeiro. Eles sempre desconfiam, eles não cultivam amor e confiança, eles cultivam principalmente a desconfiança. Vá que ele mude de ideia, vá que não sei o que, o tempo inteiro pensando com desconfiança. Um exemplo típico desse é Hiranyakashipu. Hiranyakashipu fez muitas austeridades. A gente conhece a história dele. Quando ele fez austeridades tão significativas que o próprio Senhor Brahma apareceu com seus 4 braços diante dele e disse: o que você deseja, Hiranyakashipu? E ele disse: eu quero uma coisa muito simples, eu desejo ser imortal. Então Brahma disse para ele: olha, eu sinto muito, eu não posso dar imortalidade para você, porque nem eu a possuo. Aí ele é imortal, todo mundo sabe que ele é imortal. Ele está dizendo que não é imortal para não me dar. Então ele tratou Brahma, o próprio mestre espiritual dele, que apareceu diante dele depois de todas as austeridades que ele fez, que veio para dizer: você merece alguma bênção, o que você deseja depois de tanta austeridade. Ao invés dele acolher e dizer: o senhor não é imortal, eu pensava que o senhor era imortal. Por que todo mundo fala que o senhor é imortal? Porque eu estava pensando, então eu queria algo porque eu sei que o senhor tem imortalidade. E Brahma iria entrar para revelar para ele os segredos dos Vedas, porque ele já tinha escutado os segredos dos Vedas. Ele poderia ter dito, mas ele não vinculou como um discípulo, muito diferente de Arjuna. Arjuna pede, ele criou um vínculo com Krishna, pede instruções: aqui estou seu discípulo, por favor, instrua-me. É como Arjuna se dirige a Krishna. Mas Hiranyakashipu, imediatamente ele desconfiou. Não, ele quer ser o único imortal. Eu já sei como são essas autoridades. Ele quer ser o único imortal. Eu não vou aceitar isso. Tá bom, então, já que o senhor não pode me dar imortalidade, então, por favor, me dê a bênção de não morrer nem de dia nem de noite. Ele se recolheu à sua insignificante inteligência para alcançar o próprio objetivo. O nome disso é Tamaguna. Ele se recolheu à sua própria insignificância, pensou: a minha inteligência vai me salvar. Eu sei que só existe 2 momentos definidos, dia e noite. Então, se eu não morrer nem de dia nem de noite, eu não vou morrer. Aí essa foi a conclusão dele com a sua cultura, com a sua inteligência, com tudo mais, seu falso ego, tudo junto. Ele aproveitou da sua estrutura. Então o Senhor Brahma diz: isso eu posso dar. Aí ele: está vendo? Consegui. Aí ele começa a ver outras coisas. Aí ele diz: eu gostaria que o Senhor me desse a bênção de não morrer nem dentro do meu palácio, nem fora do meu palácio. Qual outra condição, além de dentro ou fora? Se existe um prédio, ou a pessoa está dentro ou a pessoa está fora. A lógica simplória vai dizer isso. Mas ele fez uma análise simplória com a sua inteligência e chegou a essa conclusão. Aí ele pede para não morrer nem dentro nem fora. Aí ele vai pedindo várias coisas dentro da dualidade que ele conhece. E Brahma dá tudo para ele. E ele sai, e a conclusão, quando o Brahma dobra a esquina, ele grita: sou imortal! Aquele grito dele, inimitável, né? Aquele grito dele se expande por todo o sistema planetário superior, Swarga Loka, né? Swarga, por onde moram os semideuses, para onde as pessoas que cultivam atividades fruitivas desejam ir, Swarga, e que é uma promessa de Karmakanda chegar até Swarga Loka. Aquele grito dele: eu sou imortal, vibrou por todos os planetas celestiais.
Os semideuses se tremeram e disseram: o que aconteceu com o Senhor Brahma? Deu a imortalidade para ele. A gente recorreu a ele pedindo ajuda e ele termina dando. Mas os semideuses ficaram em paz, porque os semideuses não eram desconfiados por natureza. Eles tinham inteligência para saber se uma coisa está indo bem ou está indo mal, se está indo certo, se está indo errado. Mas a conduta diante disso não é a desconfiança, a conduta dos semideuses. A conduta dos semideuses é investir confiança. De um modo geral, eles cometem alguns erros também, mas de um modo geral é isso. Mas os asuras sempre investem desconfiança. Então, essa é a situação. Agora nós estamos diante de uma situação em que os ministros escutam o que Kamsa conta. Kamsa conta: olha, infelizmente, o 8º filho de minha irmã foi uma menina. E essa menina eu tentei matar ainda por segurança, porque a gente sabe, como vocês já tinham me dito, que todos relacionados com eles é um perigo para mim. Então eu tentei matá-la. Quando eu joguei na parede aquele bebê, ela pairou no ar e disse que eu era tolo. Me chamou de tolo e disse que a criança que vai me matar já está por aí. Aí os ministros ficam bem, assim, entendem o que está acontecendo dentro do padrão de desconfiança, de maquinação, de manipulação, de controle da massa popular e tudo mais. Eles dizem: não, a gente não vai aceitar que você simplesmente adote essa postura agora boazinha e tudo, não. Eu acho que nós temos que tomar providência para o senhor não ser morto. Vamos matar todas as crianças. É o que eles vão dizer amanhã. O Dira vai contar isso para vocês. Tudo bem? Vamos parar por aqui. Nós estamos indo nessa linha da história. O capítulo é as atrocidades do rei Kamsa, e as atrocidades do rei Kamsa são importantes de nós conhecermos, porque apesar de todas as atrocidades dele, Krishna predomina como uma pessoa suprema, o desejo de Krishna predomina sobre o desejo dele, a atitude positiva de Krishna predomina, assim como deve predominar também as atitudes dos Vaishnavas, dos seguidores de Krishna. Os seguidores de Krishna devem agir de maneira correta, de acordo com o comportamento Vaishnava, e no devido curso do tempo eles verão que eles próprios se purificam, desenvolvem apego pela Suprema Personalidade de Deus, desenvolvem a bhava, que são sintomas, ele percebe sintomas do amor nele próprio, ele consegue identificar nele próprio sintomas de amor, ele consegue ver um amor preliminar por Krishna, e logo em seguida eles desenvolvem Krishna Prema Bhakti. Então, assim é o destino dos devotos. Ainda que eles estejam numa condição material desfavorável, eles não se apegam a essas condições favoráveis ou desfavoráveis do mundo material. Eles lutam até determinado ponto e depois eles entendem: aqui está predominando a mentalidade mundana, a mentalidade material. Por que eu vou permanecer assim? Eu vou me absorver no meu processo espiritual, no meu processo de autorrealização, e junto com as instruções do Senhor Chaitanya, vou cuidar das pessoas que precisam conhecer a consciência de Krishna, vou me dedicar a isso, vou servir a missão de meu mestre espiritual, e vou tocar a vida sem esse apego, sem essa luta, sem essa loucura dentro de mim. Vou deixar isso para quem quiser. De minha parte, eu vou selecionar o modo da bondade e estabelecer minha vida de acordo com as instruções acerca de como agir no modo da bondade. Então, esse é o ponto que estamos aqui. Amanhã ouviremos a continuidade do capítulo com bastante motivação, porque vamos ouvir os sem vergonha dos ministros aconselhando o rei Kamsa. Obrigado pela atenção, todas as glórias a Srila Prabhupada. Obrigado, Prabhupada.